Olá, bom dia! A TVT News está no ar nesta terça-feira, dia 20 de janeiro. Xadrez político. O governo Lula promove reforma ministerial com as prováveis saídas de Gleisi Hoffmann e Camilo Santana para reforçar a corrida eleitoral de outubro. Já no PL, fogueira das vaidades. Com o vácuo deixado pela cassação de Eduardo Bolsonaro, os políticos disputam a candidatura ao Senado. Um ano sob Donald Trump no poder, o presidente americano aterroriza o mundo e ameaça a democracia dentro e fora de casa. Na ofensiva sem fim, Trump expõe mensagens de Macron e ameaça a França com tarifa de 200%. Mas tem derrota dentro de casa. A justiça limita a atuação do ICE em estado americano. Notícia, análise, informação para você aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista. Vem com a gente, vamos juntos! Olha só, xadrez eleitoral vai puxar a reforma ministerial desse ano. Muitas mudanças devem acontecer agora nos próximos meses. O presidente Lula pediu que a ministra Gleisi Hoffmann concorra ao Senado pelo Paraná, numa estratégia para fortalecer a bancada progressista. Gleisi deve deixar o cargo em abril, que é o prazo legal de afastamento para disputar as eleições. Nos bastidores, o nome mais cotado para substituí-la é o do deputado José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. Lula tem sinalizado que vai intervir diretamente na escolha, de olho nas eleições de 2026 e na disputa pelo Senado. Guilherme Boulos deve ser um dos poucos ministros a permanecer no governo durante a campanha, por decisão de Lula. A avaliação é de que manter Boulos ajuda a preservar o diálogo com os movimentos sociais, nesse que é um ano forte de polarização. Já no Ceará, o PT se mobiliza diante do avanço de Ciro Gomes nas pesquisas. Para garantir a reeleição do governador Eumano de Freitas e a campanha de Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que deve deixar o cargo para atuar diretamente no estado. A saída deve acontecer até março agora. Xadrez político vai rolar nesses próximos meses. Hoje, formação original aqui na nossa bancada, Laura Caprioli, Eduardo Castro. Queridíssimos, feliz ano novo. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Brilhantemente esteve aqui à frente do primeira edição. Muito obrigada, viu, Edu? Você é que brilha, você é que brilha. Foi muito bacana te acompanhar, porque eu tava de olho, viu, pessoal? O Edu falava assim, olha, não sei se a Thalita tá vendo, eu tava ouvindo. Não, eu falava assim, a Thalita tá vendo. Então, tava assim, aqui. Eu quando tiro de férias, eu não sei nem se o mundo tá girando. Mas não tem como, o noticiário não nos deixa descansar. Eu tava falando com a Laura, muita coisa acontecendo, não tem como. É verdade que esse ano não, os últimos anos, em especial esse último de novo, né, 20 de janeiro, um ano de Donald Trump, tem sido difícil de acompanhar o noticiário se você pula 45 minutos. Exato. Mas... né? Muda todo então, momento, assim, de se chocar a cada notícia. Te compreendo, mas mas eu descansei também, tá tudo certo. Essa parte é descansei importante. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. Aliás, bom dia para você que nos acompanha também. Um prazer retornar aqui a companhia de todos vocês. Ficava lendo ali no chat, o pessoal participando sempre por aqui. Então vamos continuar participando. Se você está no youtube.com/RedeTVT, deixa o seu recado, deixa a sua opinião aqui nos nossos comentários, tá bom? E curta a nossa transmissão. Isso também é bastante importante, porque os algoritmos identificam essas curtidas, esses comentários e passam a indicar a gente para mais pessoas. E é isso que a gente quer, chegar cada vez para mais gente. Vamos lá, pessoal. Começo de ano, xadrez político, ano eleitoral. Como vocês veem essas mudanças? O que pode vir de bom diante dessas mudanças ou não? E se são apostas interessantes, no caso principalmente de Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos ficando também, é uma escolha interessante, e Camilo Santana saindo, mas para trabalhar ali no Ceará, né? Conta pra gente, Laura. Bom, é o governo aceitando entrar no jogo, né? Quer dizer, se aprofundar no jogo. O Lula tem falado, insistido e repisado. Esse ano é fundamental a gente disputar o Congresso. Nunca eu acho, olha que eu acompanho eleições brasileiras há 1 milhão de anos, eu nunca ouvi essa urgência, nem na época das diretas já, quando o Congresso impôs uma derrota ao povo brasileiro,
quando negou as diretas Sim. já, nem naquele momento ficou tão claro que era preciso mudar o Congresso, mudar o parlamento brasileiro, mudar... Por quê? Porque agora ficou claro, esse se levantou como um poder, um antipoder, né? Quer dizer, se elege o presidente da República, mas ficam esses caras sabotando, jogando contra, disseminando fake news, enfim, toda a série de maldades possíveis. E eu acho que isso nunca tinha ficado tão claro como está claro hoje, que não dá. Com essa gente ali dentro do Congresso, o que poderia... E olha que apesar de tudo isso, o Lula fez um monte de coisas bacanas, tem um monte de entregas, o Brasil voltou à normalidade, mas você pensa no que foi feito com esse Congresso, aí você começa a ter uma ideia do que poderia ser feito se a gente tivesse um Congresso melhorado, um Congresso que tivesse menos... Vou falar a real, inimigos do povo, menos bandidos, menos gente que só pensa no seu próprio interesse, em pegar a emenda parlamentar, roubar, levar para o amigo, para o cunhado. Então, quanto que o governo poderia ter feito? Então, eu acho que o governo tá certíssimo. Tem que pegar, esvaziar, até porque já tem o jogo armado no âmbito do executivo. Esses caras vão ter que levar o barco até as próximas eleições. E esses outros, que são os maiores líderes do PT e do governo, não só do PT, Sim. tem que ir para a disputa porque tem que fortalecer esse campo dentro do Congresso Nacional. Eu acho que o Lula está certíssimo e eu acho que esses caras vão ter que ir para a rua mesmo, e vai ser bom para eles também. Vai ser bom ouvir o povo novamente, no corpo a corpo, na rua. Vai ser bom para que a gente acerte ainda mais o discurso político em conformidade com os interesses do povo. Sim. Sempre a próxima eleição é a mais importante. Sempre, Sim. né? Porém, essa tem, como disse a Laura, um componente aqui que talvez faça desta a mais importante no parlamento, né? Desde a redemocratização, desde as escolhas que foram feitas pelo Brasil para a Constituinte, que é a turma que foi escrever o futuro do país. Né? Eu não me lembro, não tenho idade para isso, de como é que foi essa pré-eleição dos constituintes, porque eles eram deputados de tarde deputados e senadores de tarde e constituintes de manhã, porque constituintes não necessariamente precisariam ser parlamentares, né? Foi a escolha que o Brasil fez, mas em outros países isso não acontece. Então era um congresso dividido em duas faixas. À tarde eles eram legisladores atuais e de manhã eram legisladores do futuro. Então, considero que essa tenha sido a mais importante, sob o ponto de vista de observação do que vai ser o país, né? Agora também por causa desse orçamento secreto, por causa desse sequestro que Eduardo Cunha e Arthur Lira fizeram do país nas mãos desta gentalha que compõe o Congresso Nacional por escolha do país. Diante de todas as circunstâncias, como é feita a escolha, a gente sabe, não é a representação do povo brasileiro, é a tentativa que senão não teria tanto empresário, advogado e representante de agronegócio. Não Sim. teria. Né? Eles não fazem na sociedade, não são reflexo no Congresso daquilo que é em quantidade e em força na sociedade. Então, é a hora sim de botar o carro na rua antes. É mais importante, frase difícil depois de eu sustentar, mas vou falar. É mais importante em 2026 cuidar do futuro do que cuidar do presente. Por quê? Porque o presente já foi cuidado nos últimos 3 anos e a lei eleitoral impede que o ano de eleição para presidente seja um ano completo. Sim. Porque o parlamento para de trabalhar, eles vão fazer campanha, eles param de gastar. 6 meses antes da eleição tem que paralisar com gasto público, com obra, com investimento de porte, né? Nova. Então, o que está lá, o revólver já disparou, a bala já está tracejando para encontrar o alvo. Então é mais importante, diante das circunstâncias, você cuidar do futuro e cuidar de um Congresso forte, não só pelas necessidades de fazer o país, como o medo que nós temos que ter de ser eleito um Congresso que vá desfazer. Sim. Né? Porque é isso que quer o presidiário mais conhecido do país hoje em dia. Consegue ser mais conhecido que o Marcola. É o líder preso mais conhecido do que o Marcola. Ele quer sequestrar o judiciário.
não contente em ter o parlamento na mão dessa gentalha de dois tipos, a antipolítica e os ladrões que estão lá dentro. É a antipolítica, lembra que a gente elegeu Sérgio Moro, a gente Brasil, elegeu Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Elegeu este lixo que saiu de dentro dos bueiros, essa rataiada que hoje em dia tem até um partido chamado Missão. Né? E, por outro lado, os conhecidos ladrões, os conhecidos que estão lá para roubar, os conhecidos que estão lá para pegar, roubar, aqui sentido lato, né? Tanto o estrito, fora da lei, quanto dentro. Estão lá para se beneficiar. Então, é uma eleição muito importante, eu acho que faz bem o presidente. Claro, quando eu ouvi aqui, o Moro vai continuar, mas, pelo amor de Deus, é até o limite da desincompatibilização. Não se pode perder puxador de voto sob nenhuma hipótese. Por isso que tem que se pressionar bastante. Você está falando do Boulos? Boulos e Fernando Haddad. São dois que... Né, o Boulos já falou, não, eu vou ficar no governo. Deixa eu compartilhar essa preocupação que eu tenho, porque assim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a desarticulação na extrema-direita. No entanto, a gente vê uma extrema-direita com todo mundo se vendendo enquanto candidato. Enquanto na esquerda há muita reticência em se dizer candidato, né? Fernando Haddad, por exemplo, até agora a gente não sabe para onde ele vai. O mesmo Simone Tebet, eu ouvi vocês aqui durante a semana passada, essa semana, falando sobre essa especulação em torno do nome de Simone Tebet. Mas ninguém diz, né, assim, não, a mesma Gleisi Hoffmann agora deve sair no governo, mas ela não se diz ainda candidata ao Senado. O dedo, falou, sou o então, assim, eu né? acho que há muita reticência ainda nesse... Vamos colocar como candidato abertamente para começar a trabalhar de fato com isso? Vocês compartilham dessa preocupação? Olha, eu vou falar, eu duvido... Sim. Dá bem, né? Duvido que o Boulos não vai ser candidato. Como que você vai abrir mão de um cara que teve 1 milhão de votos? Foi o mais votado na história de São Paulo. E a gente é tão besta que a gente nem bateu o bumbo necessário e suficiente para a grande vitória que ele obteve contra o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Ah, o lugar dos bandeirantes, o lugar do fascismo, o lugar de onde nasceu essa bagunça toda que foi o bolsonarismo. Pois bem, não elegeu, não deu a maior parte dos votos para o Eduardo Bolsonaro, mas deu para um líder do povo sem teto. Então, eu vou falar, eu ficarei... primeiro, é meu amigo, é um cara que eu gosto, é um quadro político, é um cara brilhante. Eu sempre defendo o Boulos, mas eu acho que, Boulos... Quero votar em você na urna, para votar um monte de gente. Mas é isso, a gente quer votar. A gente quer que ele se coloque como candidato. Mas ele vai se colocar. Calma. Também eu acho que... bicho, os caras estão vendo o timing da coisa. Tá bom. Porque o que nós estamos vendo hoje está sendo muito interessante, muito didático também. Porque nós estamos vendo os nossos caras ali, calmos, todo mundo coesionado em torno do presidente Lula e tal. Deixa eles falarem, eles estão se degladiando. Eu quero um cargo, eu quero ser indicado a senador, eu quero ser indicado ao governo, eu quero ser indicado... Eles estão se batendo. O noticiário até... Você estava fora, mas era o tempo inteiro. O Flávio falou e o Tarcísio ficou contra e o não sei o que. Está sendo muito bom, porque o nosso jogo não vai ser armado com base nessa fogueira de vaidades que eles representam. Vai ser um jogo político, um grande jogo. Então, eu acho que está certo. A gente deixa eles se queimarem. A gente está vendo... Olha, nessa fogueira das vaidades da extrema-direita, nós estamos vendo um monte de gente dançando. Santa Catarina, que era o estado do nacional-socialismo. Cara, de repente está aparecendo até democrata, até o prefeito de Balneário Camboriú, já estou achando que o cara é legal. Cara, Balneário Camboriú. Cara, então... O líder do PL e o presidente da Câmara tá muito bom. E o prefeito. Deixa eu trazer detalhes em relação a essa disputa que está acontecendo na extrema-direita, então. Porque na extrema-direita, a cassação de Eduardo Bolsonaro está abrindo uma guerra interna. A disputa em torno da candidatura ao Senado em São Paulo. Sem o filho de Jair no tabuleiro, o PL virou uma fila de postulantes à candidatura.
Tem amigo do Eduardo, o deputado estadual Gil Diniz, tem irmão do ex-presidente Renato Bolsonaro, tem pastor ansioso, o deputado federal Marco Feliciano. Topete, hein? Não, Topete. Tem Topete e Feliciano. Topete, hein? Enquanto isso, Tarcísio de Freitas está assistindo aí de camarote, tentando emplacar sua própria chapa, com Guilherme Derrite para o Senado. Aliás, veja só essa notícia. A defesa de Jair Bolsonaro protocolou um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes autorize a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no complexo da Papudinha. A data da visita ainda depende da decisão de Moraes. Reportagem do SBT News aponta que o pedido de encontro com Tarcísio acontece em meio a atritos na família Bolsonaro envolvendo as eleições deste ano. Os filhos do ex-presidente têm demonstrado desconfiança com movimentos de Tarcísio e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que são tratados por políticos do Centrão como nomes de peso para compor uma chapa presidencial. Para, diria o João Kleber. Presidiário tem direito a 6 visitantes. É uma lista que ele preenche. Ó, eu quero que esse cara, essa pessoa, essa minha mulher, meus filhos, minhas... Muitos filhos, já deu a quais cota, são, né? Então, Pois é. quais são os meus advogados? É isso. Este grupo de pessoas que pode visitar um presidiário. Ponto. Parágrafo 2º. Né? Por que ele foi preso? Por que Bolsonaro está... Golpe de Estado é o quê? É tentativa de chegar ao governo. Ou eu estou enganado, ou eu estou louco. É. Tentativa de chegar ao governo fora da legislação. Então ele está preso por uma tentativa de movimento político. De fazer política. Fora da lei, mas de fazer política. Certo? Como é que vai se autorizar que ele faça política, que ele decida junto com alguém, o futuro político de alguma coisa? Porque é disso que se trata. Exatamente. É disso que se Vamos trata. imaginar que doutor Marcola, né, que estivesse vivo o prezado Geleião, aqui fora. Doutor Geleião aqui fora e o doutor Marcola lá dentro. E o doutor Marcola vai receber o doutor Geleião para conversar sobre PCC. Por quê? Porque ele está preso por causa do PCC, tá certo? Ele está preso por causa dos crimes que ele cometeu, formação de quadrilha. Então ele está preso porque ele é do PCC, porque ele criou o PCC. Doutor Geleia aqui fora, doutor Geleião aqui fora, ou doutor e outros doutores também. Tem nomes interessantes que aqui me fogem no momento. O doutor Geleião já foi dessa para melhor. Então o doutor Geleião solicita ao juiz da vara lá de execuções penais, meritíssimo senhor juiz, eu quero fazer uma reunião com o doutor Marcola para tratar do PCC. Qual é a diferença? Sim. Qual é a diferença? Porque o juiz da vara de execuções penais, Bolsonaro, é o ministro Alexandre de Moraes. Se ele conceder, é uma brincadeira, uma piada. Eu também vou achar que é normal o doutor Marcola chamar a cúpula do PCC para conversar dentro da cadeia. Me digam, qual é a diferença? Se tiver alguma diferença, por favor, eu gostaria de ser informado. Sabe o que me chama atenção nessa história toda também? Daí eu queria a avaliação da Laura. A posição de Michele Bolsonaro. Porque lembra no final do ano passado, a Michele Bolsonaro foi escanteada quando começou a articular lá e veio o anúncio de que Flávio Bolsonaro seria o candidato à presidência, por parte de Bolsonaro, que teria definido isso. Ela novamente é colocada de escanteio, porque é isso, ela começa de alguma forma a articular com o Tarcísio de Freitas, já que os dois, inclusive, foram a ministros do STF pedir para que Bolsonaro fosse liberado para a prisão domiciliar, e Bolsonaro novamente a escanteia e fala, não, vem aqui Tarcísio que eu vou discutir com ele e muito provavelmente vou discutir com ele o apoio que ele tem que dar a Flávio Bolsonaro. Então, assim, ela é escanteada novamente. Então, Michele Bolsonaro, a todo tempo, ela dá um passinho fora ali do que Jair Bolsonaro tem ali como enredo e ela já é chamada na chincha. Eu vejo dessa forma, Laura. Eu acho que, como o Bolsonaro é a turma do fundão. Sim. Assim como o Trump é a turma do fundão, o que eles falam não se escreve. Esse é o problema. E essa é o que eu acho que eles estão fazendo? Eles estão... vão com isso até lá, até o final, até abril e talvez depois de abril. Sim. Por quê? Porque o problema é o seguinte, de fato, existe uma estranha... Eles não podem cumprir acordo, porque o problema é o seguinte... O próprio Flávio entrou na disputa dizendo, estou à venda. Sim. Foi.
Olha, podemos negociar, estou aqui para negociar. Então, cara, quem é que acredita numa candidatura que entra, não com uma... Olha, nós vamos instaurar aqui, sei lá o quê, o futuro do país. Não, eu vim aqui para negociar. Ele falou, não sou eu, e usou esta palavra, negociar. Então, o que eu acho? Eu acho que eles estão, da forma como eu estou vendo, eles estão lançando vários balões de ensaio. E o Tarcísio, essa ambiguidade do Tarcísio aí, é o seguinte, porque alguém, é ver quem vai piscar primeiro, porque o Tarcísio sabe que ele tem a Faria Lima. Sim. Qual é o grande ativo? Ele tem a Faria Lima, ele não tem voto. E qual é o problema do Flávio? Ele tem o voto, mas ele não tem a Faria Lima. Nem o Centrão também. Nem o Centrão. Sim. Então, é aquela coisa, como juntar duas naturezas tão diferentes, porque a natureza do Tarcísio é a do tecnocrata que vem tão... É o especialista em Excel, planilha de Excel, é o cara com o qual a Faria Lima gosta de conversar e toda hora ele é chamado... Tecnocracia. A tecnocracia. Ele é chamado para conversar na Faria Lima e ele fala e tal, e parece o maior gênio. Só que não tem voto. Não tem voto. Desculpa, Tarcísio, te deixar chateadinho. Então, o lance é esse, quer dizer, eles vão ficar se enfrentando até a hora final. Por quê? Porque aí eles vão ver como é que o mercado se posiciona, se o Tarcísio consegue envolver alguma coisa mais substanciosa em termos de votos. Então eu acho que a natureza deles é essa mesmo, é um ficar picando o outro para ver, eu já falei, eles são como escorpiões dentro de uma caixa, eles começam a picar uns aos outros. Quem sobrar vai ser o candidato. Então é isso, eu acho que o jogo que eles jogam, o nosso jogo tá bonito, nosso jogo é assim, olha, vai você, agora vai você, não vai você, é um jogo, você não vê, e é impressionante, e isso também acho que é uma coisa sem precedentes. O coesionamento do campo progressista no Brasil é uma coisa que só o presidente Lula poderia fazer e nunca se chegou a esse grau de harmonia dentro do nosso campo. Tem uma outra voz, besta e tal, mas é um campo que está agindo imbuído de uma missão histórica, que é barrar o fascismo, que é defender a soberania, que é defender o povo brasileiro. Eles não. Então eu acho que a lógica deles é essa, eles pegarem e ficarem se atacando até o momento final. E aí não tem moral para esses caras. Então a mesma Michele pode ser vice do Flávio, pode ser vice do Tarcísio, porque o que vale é a rachadinha do poder que eles farão ali no ar. A essência deles é a rachadinha. Como é que eles vão fazer? Eles podem roubar o Rolex, roubar o salário de um funcionário da Câmara, eles podem fazer a essência deles é essa. É como nós vamos nos aproveitar da máquina de bilhões, trilhões que é a economia brasileira. Agora, isso mostra que Jair Bolsonaro continua sendo essa liderança da extrema-direita, ao receber, inclusive, Tarcísio de Freitas nesse momento, e ditar quais são os próximos passos? É isso? Claro. E essa conversa, ele não vai pegar e falar, Tarcísio, retira a candidatura. Não vai falar isso. Porque o Tarcísio, se amanhã o Tarcísio pega e topa, eu vou me candidatar e o meu primeiro compromisso é indultar você. Se ele falar isso, ele corre um grande risco. Qual que é o risco? Pode falar a palavra. Desculpa. Ele corre um grande risco, porque a maioria do povo brasileiro é contra a anistia. Por isso que ele não falou ainda. Ele falou, depois ele desfalou e tal, não sei o quê. Mas se ele pegar e colocar isso como... Pode ser o que o Bolsonaro precisa. Então, ele não vai queimar esse cartucho. Por que ele vai queimar esse cartucho? Em nome do quê? Se ele não sabe ainda se essa candidatura do Flávio emplaca ou não. O que é que vai acontecer? Se junta a isso uma outra informação. No plano estadual, a gestão Tarcísio segurou a transferência de recursos para prefeituras em 2025. E daí, apesar de ter liberado quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, esse valor tem frustrado aliados que esperavam fazer entregas agora no ano pré-eleitoral. Além do orçamento, prefeitos e deputados também reclamam nos bastidores da burocracia e dos atritos entre a Casa Civil e a Secretaria de Governo, que é de Gilberto Kassab. De acordo com os políticos, a disputa interna tem atrasado convênios e a liberação de recursos no Palácio dos Bandeirantes. Eu estava no interior de São Paulo, agora durante minhas férias.
Daí a gente fica ouvindo muita insatisfação por parte, não da população, mas por parte dos prefeitos em relação à gestão Tarcísio. Então, isso, claro, reverbera na população também, né? Então, assim, quando a gente trata também de Tarcísio de Freitas, postulante a presidente da República, é por conta de o cargo dele, enquanto governador, está sob ameaça. Então, se a depender de quem concorrerá com ele aqui nas eleições ao governo do estado de São Paulo, pode ser que ele perca sim. Eu acho que eles estão dando de barato demasiadamente que o Tarcísio está reeleito. Sim. Eu acho que isso... Passei a também ter essa percepção agora. Você sabe qual que é um grupo que me dá essa sensação de que não está tudo tão certo assim? Sim. A polícia. Sim. Pega a quantidade de... policial não pode fazer nem manifestação, então falando... Quer dizer, eles devem ter razão, né? Porque estão reclamando muito de depauperação da polícia. Sim. E aí só tem um visual. É o armão, é o... né? Aquele estereótipo do machulento. É isso. Isso tem. Agora, investigação, dinheiro e salário, inclusive. Né? Salário, benefício. E eles não são os defensores da polícia? Se a polícia continuar falando que o governo de São Paulo não é um governo da segurança, esses caras vão vender o quê? Melhorou aí o saúde? Tem aquela, hoje em dia tem muito municipal, mas enfim. Melhorou o que você acha que tem? Trânsito, né? Pedágio no interior, gente. A gente não pode esquecer dos pedágios. Agora você paga pedágio e nem percebe. E o governo federal para ajudar, pôs isso na Dutra também. Timing é tudo nessa vida. Mas enfim, pedágio. Pedágio. Paulista odeia pedágio. Odeia. Se tem uma coisa que o paulista odeia, é pagar para ter um... Eles adoram quando a estrada tá boa e falam que privatizar é maravilhoso. Mas na hora de pagar pelo serviço, eles lembram que se fosse do Estado... o pagamento ia ser pequenininho, mas daí eles param de pensar, porque daí eles vão ter que dizer que era melhor, ou pelo menos podia ser melhor, e podia ser mais barato. Mas eu acho, voltando aqui ao início, que estão dando muito de barato. Eu não estou sendo, talvez sim, um pouquinho otimista demais, mas esses indicativos, os prefeitos não estão felizes. É prefeito e deputado que vai eleger o governador. Né? E um grupamento muito representativo é o DEIT, é a galera que era secretariada pelo DEIT. Então aqui se tem indícios de que talvez a coisa não esteja tão solidificada. E aí a questão é quem será o candidato que fará contraponto a isso. E junto, só eu não falei no bloco anterior de assunto, mas junto com o timing é necessário ter a noção de que todos os que têm voto têm que ser candidatos, em especial na Câmara Federal. Bom, eu não quero concorrer, então você vai concorrer a deputado. Sim. Porque é o que você falou, 1 milhão de votos não é apenas, como se fosse pouco, um indicativo de muito apoio a uma figura. É carrear um monte de outros, pelo menos 2 ou 3 ou 4 deputados, dependendo das circunstâncias, ou até mais. E convém lembrar que os 2 principais puxadores de voto do lado obscuro da força não estarão concorrendo no ano que vem. Eduardo Bolsonaro, que não vai voltar para o Brasil, e Carla Zambelli. Isso se falando apenas do estado de São Paulo. Então você tem 2 milhões de votos. 2 milhões de votos que irão migrar para alguém. Sim. 1 milhão da Carla Zambelli, mais ou menos, né? 1 milhão da Carla Zambelli e 1 milhão do Eduardo Bolsonaro. Então não se pode abrir mão do 1 milhão de votos do Boulos e se tem que colocar gente lá para encontrar aderência a pelo menos 1 milhão desses 2 milhões de votos para levar mais gente, para além do ou da que puxa. Por isso que a Érica Hilton, senadora, adoraria. Acho que essa hora vai chegar. Érica Hilton, maravilhosa. Acho que essa hora vai chegar. Assim. Acho que essa hora vai chegar. Mas hoje, considero que ela é mais importante se levando e carregando mais gente para dentro da Câmara Federal. No Minas Gerais, Duda Salabert, senadora, seria fantástico.
Agora, neste momento, ela ainda é uma das deputadas mais votadas e precisa ser, de novo, uma das deputadas mais bem votadas. Deputado federal não pode ser tratado como um estágio. Deputado federal é junto com o Senado, o que é o de mais importante em termos de legislação no país. Perfeito. Vamos rodar nossa pauta para trazer essa notícia esdrúxula. Veja só, o Ministério Público Militar decidiu arquivar o pedido que poderia levar à perda da patente de Jair Bolsonaro. E a justificativa é, no mínimo, curiosa. Como o STF já condenou os envolvidos na tentativa de golpe, o Ministério Público Militar entende que não há mais o que fazer. O resultado prático agora é que Bolsonaro continua com a patente. O Superior Tribunal Militar ainda vai julgar o caso, mas se acatar esse arquivamento, fica o recado. Para alguns, a farda sobrevive até a tentativa de golpe. É isso, é de se indignar minimamente, né? Claro que ainda tem a decisão do Superior Tribunal Militar, mas o Ministério Público Militar entendeu que está tudo bem. Deixa ele com a patente, deixa ele... O que ele é mesmo? Ele é soldado, né? É capitão. Capitão. Não, mas tem os outros também, né? Todos os outros, inclusive. Mas essa decisão é só em relação a Jair Bolsonaro mesmo. É um tapa na cara da sociedade. A gente esperava que pelo menos ele perdesse a patente. Gente, é uma loucura, né? Não é? É a mesma coisa que deixar um médico, sabe, vestido de branco, com um bisturi na mão, que foi caçado, porra! Está preso por assassinato. Cara, sério, é uma vergonha, mas é isso, né? Quer dizer, é a corporação, aí é a corporação falando, peraí, ele consagrou a sua vida, a sua alma, e, portanto, ele é um dos nossos. Mais uma, né? Vamos falar real? Sim. Mais uma terrível desmoralização do Exército Brasileiro, né? Quer dizer, o Exército Brasileiro que já está com prestígio... Olha, o prestígio do Exército Brasileiro hoje é aquela coisa que o Edu gosta de falar, né? Pintor de guia de calçamento. É o né? grande serviço que eles o têm grande prestado. serviço, né? Quer Levar dizer, vacina para o interior. é um negócio da Amazônia. trágico. E aí, né, eles pegam e falam, bom, é isso. Quer dizer, você pode tentar matar o Lula, você pode fazer qualquer coisa, você pode tentar matar o Alexandre Moraes, você pode tentar matar o vice-presidente, você pode dar um golpe de Estado, você pode fazer tudo, mas a farda você não perderá. O bom é que ela está valendo cada vez menos. Então, o negócio é esse. Porque é o desprestígio. O que estava sendo julgado era indignidade para continuar fazendo parte das hostes. Se esse cidadão aqui, não é o que vocês estão vendo aí, esses aí também, aqui nós estamos vendo aqui a cara do esse. Pronto. Se esse aqui, condenado a 27 anos de cadeia, e os outros, eu não vou nem entrar no motivo, hein? 27 anos de cana. Se isso não é motivo para ser considerado indigno para entrar... No Palmeiras eu não quero cara com 27 anos de cana. É indigno de vestir a camisa do clube. Não quero. Sou palmeirense. Não quero. Né? Lá no Clube do Meta, não quero. Bola preta. Não tem agora bola branca, bola preta para entrar no clube. Bola preta para quem está em cana por 27 anos. Agora, no Exército pode. No Exército não é indigno. No Exército não é indigno. Olha... O meu mestrado foi sobre Kennedy, né? John Kennedy. Então eu entendo um pouquinho do negócio. Anjo da guarda da família Kennedy é um negócio que trabalha com muito afinco, mas não tem resultado. Agora teve a pobre da Caroline também. Não consegue ter resultado. Mas tribunal militar é mais inútil que o anjo da guarda da família Kennedy. O pessoal aqui está comentando no nosso chat, o Antônio, 7479. Primeiro ele lembrou que a presidenta do STM já indicou que vai caçar a patente. Ela foi bastante rígida quando falou sobre o caso, antes inclusive de Bolsonaro ser condenado. Então também acredito que essa cassação ainda é possível sim. E daí ele diz assim, vergonha maior é existir Ministério Público Militar. É existir Tribunal Militar fora de tempo de guerra. Pois é. Só no Brasil que isso existe. Bessie Rodrigues disse assim, esses inúteis se protegem, isso arrebenta com a imagem do Exército. E de Lopes falou, acabar com a justiça militar já seria uma imensa economia para os cofres públicos. Esse troço só tem que existir quando houver guerra, ou seja, nunca, né, para o Brasil. Esperamos que continue assim. Desde a guerra do Paraguai, ou desde a Força Expedicionária Brasileira, que não deveria existir essa mamata. Essa chuleta, né? Esta teta gigantesca
que é um tribunal militar. Isso não deveria existir em todas as suas, né? E todos os seus agregados. Ó, tá aí mais uma prova. Não, mas também tem uma coisa, né? Porque por que precisa existir um tribunal militar? É isso. Por que vai existir? Porque o problema é o seguinte, um parlamentar, quando ele é condenado, como aconteceu com a Zambelli, é condenado, provado, e tudo certo, transitado, julgado, tem amplo direito de defesa, o que acontece? Ela perde o mandato. Ou ela tem que perder o mandato. E isso está precificado na sociedade brasileira. Não, tanto que o Hugo Mota tem que fazer uma ginástica para tentar proteger o Bolsonaro, mas o fato é que perde o mandato. O que acontece na justiça militar? Teria que perder, o cara é condenado. Não, tivesse automático. Ele é condenado, transitado, julgado, amplo direito de defesa, tinha que perder a farda automaticamente. Por que precisa ter essa instância? Precisa ter porque é isso, porque os militares se protegem. Para salvar. Né? Eles se protegem, eles falam, não, então ele já foi condenado, não vai perder a farda. E não perdendo a farda, provavelmente não perderá as aposentadorias. Toda a trela é ligada. Então não vamos pensar que ele tá pegadinho a farda, porque ele... Não é só isso. São todos os privilégios que vêm colados na farda. Moradia, auxílio, tudo coisa... Sim. Que eles fazem para se garantir no futuro. Aposentadoria para a filha, a Laurinha, né, que chama a filha do Bolsonaro. Sim. A Laurinha, se não casar, vai poder dar isso aí para... Então, é sobre isso. Nós estamos falando sobre farda, privilégio. Então, é uma vergonha mesmo, que a gente teria que ser uma coisa automática. E não... Foi condenado, acabou. Você não é mais do Exército. Automática e com pompa e circunstância. Tinha que ir lá levar a farda, queimar a farda, bater continência, jogar o que é. Tinha que fazer tudo isso. Insígnias, sabe? Porque eles não tem, na hora de ganhar, na hora de ganhar não é assim? Espadinha, não sei o que. Tinha que na hora de perder, tinha que perder com desonra. Isso porque, mesmo. Bom, a gente, quando todos os militares foram condenados, a gente trouxe aqui, inclusive, a listagem de quanto eles permanecem recebendo por conta das patentes e dos cargos que têm no Exército. Quando eles não perdem a patente, é disso que se trata, como a Laura bem lembrou. Eles continuam recebendo toda essa grana aí, que não merecem, não deviam grana, gente. Essa gente não se apega. Não tem nada de missão, não tem nada disso. Democracia grana. Esse é o probleminha deles e é por isso que eles defendem com unhas e dentes essa farda. Vamos falar sobre Carla Zambelli? Faz tempo que a gente não fala sobre ela aqui. Continua lá na Itália. Informação do jornalista Lauro Jardim, do Globo. O governo brasileiro está confiante na extradição de Carla Zambelli nesta terça, hoje, após julgamento pela justiça italiana. Isso acontece depois de 2 audiências adiadas. Apesar do otimismo, a Corte de Apelação pode não anunciar essa decisão hoje. Em casos semelhantes, o tribunal já suspendeu a sessão para divulgar o resultado por escrito em até 24 horas. O Ministério Público italiano defendeu a extradição e afastou a tese de perseguição política. Documentos enviados pelo governo brasileiro informam que Zambelli cumprirá a pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. O relatório destaca a existência de alas separadas, estrutura adequada para mulheres presas. A decisão final caberá ao Ministério da Justiça da Itália. Nos bastidores, a avaliação é de que Roma não deve contrariar o entendimento da justiça italiana. Ela pode ficar tranquila, porque na Colmeia ela vai poder pintar o cabelo de novo. Porque na Colmeia tem desfile de Miss. Se não é todo ano, né, sempre que se consegue realizar. E para isso as detentas são autorizadas a se produzir. Pode ficar tranquila, Carla. A vaidade vai estar bem cuidada. Seu maior problema aí em Roma está resolvido. É isso. Demorou para acontecer, né? Bom, a gente está esperando essa tramitação toda da justiça. Vamos ver se sai ainda hoje esse resultado, então, referente a Carla Zambelli. Vamos seguir? A gente ainda... Nessa edição ainda, deixa eu avisar você que está nos acompanhando, a gente vai falar sobre Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, e sobre um aspecto que o próprio Edu já chamou a atenção aqui. Pode ser agora? Então vou trazer agora para a gente, tá bom? Olha só, no primeiro ano de governo do bolsonarista, do Tarcísio de Freitas, São Paulo bateu recorde de suicídios entre policiais militares. Mesmo diante do agravamento dessa crise, o Estado recusou a aderir ao Escuta SUSP, que é um programa federal de apoio psicológico.
O governo paulista afirma que prepara uma política própria de saúde mental para as forças de segurança. Quem tem informações para a gente é a repórter Gihanna Rodrigues, ao vivo nesse momento. Bom dia, cadê Gihanna? Travo. Já ela vem. Travou. Já a Gihanna aparece por aqui. Para isso tem dinheiro. Para armamento, esse armamento, eu vou chamar assim de ostensivo, para ostensivamente ser mostrado em live. Esses caras fazem isso, a gente sabe, né? Teve muito deputado que virou deputado porque gravava as fantásticas ações da polícia aí, com o seu revolvão, etc e tal. Essa parte machulenta continua preservada, por assim dizer, né? Aqui na Avenida Paulista, se você andar aqui, os carros são novíssimos. Os carros da PM são equipadaços e tal. Agora, aqui é mole. Perto do que... Aqui é furto que esses caras vão enfrentar, né? Então aqui, vestir esses caras, botar esses caras vestidinhos desse jeito aqui, é só para se mostrar. Porque onde precisa... Eu não estou falando nem para a sociedade, estou falando que precisa pro policial se proteger. É pro profissional, realmente. A gente acompanhou no final do ano passado, no meio do ano passado, os protestos dos policiais porque não tinham bons salários, porque não tinham plano de carreira. Então é disso que se trata, de dar uma atenção especial para essas pessoas, para esses profissionais. Inclusive, essa questão do psicológica, de saúde mental, é isso, é uma causa primeira que leva a esses suicídios dentro da própria corporação. E é isso que Tarcísio de Freitas ignora agora, quando diz que vai criar um próprio plano estadual, sem dar qualquer previsão de criação, e se equipara, inclusive, ao governo do estado do Rio de Janeiro, que também disse a mesma coisa, não aderiu ao plano do governo federal e agora está dizendo que vai criar um plano próprio. Eu sei o que é isso. Diga. Isso aí vai cuidar do que, gente? Da alminha desses policiais. Tem isso, Vai cuidar da alminha. O que o governo federal está propondo, porque, gente, em geral, a esquerda tem um problema com a polícia e porque a polícia comete abusos inacreditáveis. Mas a vida de cada um desses meninos aí é um drama. Sim. Eu, durante um bom tempo, fui muito amiga de um coronel da polícia militar, cara da tropa de elite da polícia militar. E ele falando que era descarada a cobrança sobre os entrantes na polícia de que tivessem mortes nas costas. De que você só vira polícia de verdade a hora que você matar. Não é fácil para um menino que muitas vezes era o alvo. Ele era o alvo antes. Exato. E ele viu na polícia a possibilidade de ganhar algum dinheiro. Sim. Porque entrar no serviço público, poder andar com revólver, andar em carrões. A gente está falando desses carrões, são os carrões mesmo, as viaturas incríveis. Então, um jovem, um adolescente que passou horas e horas treinando no videogame a matar monstro imaginário. E aí o cara entra, só que no minuto seguinte é cobrado dele o seguinte: você tem que matar, você só vai virar polícia na hora que você matar. Esses moleques enlouquecem, caem em depressão profunda. Não preciso dizer nada, hein? Olha, não precisa acreditar em mim. Até a novela da Sete, que acabou, mostrava isso. Uma novela da Globo mostrava isso. Um cara que, desesperado, porque tinha essa cultura de que, olha, tem que matar, tem que esfolar, tem que não sei o que lá, tem que... Então, eu vou dizer para vocês, o Tarcísio, quando ele pega e abre mão de um programa sério, de atendimento a essa dor psíquica, que é de ser assediado, a matar, cara, e ele abre mão disso, ele vai entregar isso aí para quem, gente? Eu vou dizer para vocês, para a Igreja Universal, que é quem está hoje fazendo um monte de relações, os soldados de Cristo, programa para levar os soldados para dentro da igreja, para oferecer conforto. Gente, é uma operação de construção de uma polícia teocrática. É isso que nós estamos vendo.
Então, eu acho que essa recusa é grave, mas nós podemos esperar que muitos mais suicídios entre policiais, entre jovens, entre policiais ocorram por conta desse tratamento que o Tarcísio dá a uma questão tão séria como a dor psíquica de quem trabalha numa corporação super disciplinada e que começa a ter, como teve durante todo esse período do Derrite, a morte como o principal. O Derrite, vamos lembrar, só para que ninguém se esqueça, ele foi expulso da rota porque matou demais. E ele dizia isso em tom de vanglória. Eu matei demais, é por isso que eu sou esse cara que hoje é o secretário de segurança, bom, enfim, na época. Então, eu estou falando, é muito difícil para um cara educado, dentro de uma família amorosa e tal, não sei o quê, embarcar, religiosa muitas vezes, embarcar nesse ideal da morte. Então, eu acho, isso que o Tarcísio está fazendo é criminoso e, de novo, ele vai pegar e entregar isso para o programa paralelo, que vai ser oferecido por quem? Por alguma das igrejas que o apoiarão. Aliás, você citou, né, no começo da sua fala essa dificuldade que a esquerda tem, às vezes, de lidar com polícia e de falar sobre... E de ter empatia com eles. De ter empatia, Mas, então, é um programa que o governo federal está oferecendo. Não sei quais os termos, eu não sei como ele funciona exatamente. Faz parte do SUSP, né? Desse Sistema Único de Segurança Pública. Mas é uma entrada para se falar sobre a necessidade de olhar com mais atenção para esses profissionais, para os policiais, para a questão da segurança pública. Então, é isso. É uma crítica... E uma denúncia importante, essa que a gente traz nesse momento, em relação ao Tarcísio de Freitas não dando a atenção devida a esses policiais. A gente tem a Giovana Rodrigues agora, nossa repórter, que tem informações. Não temos. Ela vai conectar e a gente já traz mais informações sobre essa decisão, então, do governador Tarcísio de Freitas. Vamos falar agora sobre cenário internacional. Veja só, hoje a gestão de Donald Trump completa um ano. Um ano de caos, de terror, de opressão, de medo. Vamos dar uma olhada nessa imagem que resume bem esse um ano de governo Trump, em vários sentidos. Está aqui na tela para a gente, se você puder colocar aqui, pronto. Uma família latina foi atacada pela imigração em Minneapolis. O pai sofre uma convulsão enquanto agentes do ICE tentam retirar o bebê do colo da mãe. A mãe que seria detida. As imagens são muito fortes, a gente borrou aí, são imagens que estão nas redes sociais. O pai segura a bebê enquanto o ICE tenta prender a mãe, que estava com a criança inicialmente no colo. E o pai tem uma convulsão nesse momento. Esse é um retrato, são muitos os casos que a gente tem acompanhado nesse sentido, de extrema violência contra imigrantes por parte dessa polícia que se tornou a Gestapo de Donald Trump. Não sei se a gente tem essa imagem, Thali. Ela Diga. apareceu, acho que foi de ontem para hoje de manhã. Um senhor de origem vietnamita, ele é arrancado de casa. Só que ele estava dentro do chuveiro. E neste momento nós estamos no inverno no estado. Então é um senhor, eu vou ver se a gente procura, eu não sei se a gente tem. Sim. É um senhor de idade avançada. E ele aparece sendo arrancado pela porta de casa de dentro do chuveiro. Então ele está com roupa de baixo e com alguma coisa, uma toalha, alguma coisa nas costas, ele é arrancado para fora da casa dele para colocar os pés no gelo, na neve. E aí eu li agora de manhã, e primeiro eu só tinha visto a imagem, agora de manhã eu li, eu vi que era o cara errado. Entraram na casa errada. Porque não são policiais, é uma gente que é recrutada ideologicamente e por dinheiro. Então não sabe trabalhar. Né? A polícia deles tem um grau de preparo diferente do nosso, tipo e grau de preparo diferente. Eles não são militares, a começar por aí. Né? Não são treinados. Militar é treinado. Olha lá a imagem. Militar é treinado para executar o inimigo, para eliminar. Olha lá, é um senhor de idade. É um senhor de idade sendo tirado de casa, de dentro do chuveiro e andando a pé no gelo. Para depois não ser ele a pessoa que está sendo procurada. É inacreditável
Não é inacreditável. Basta você estar olhando esses últimos 365 dias para você acreditar com tranquilidade que esta imagem não é feita por inteligência artificial. É isso, é um retrato do que do que são os Estados Unidos hoje. Deixa eu chamar para conversar com a gente, sempre às terças por aqui, a Bia Zita Gomes, especialista em geopolítica. Bia, sempre um prazer te receber, bom dia. Bom, feliz 2026. Eu já conversei com a Bia no final do ano, quando a Venezuela foi atacada. A gente já se conversa por aqui, mas mais uma vez, feliz ano novo. Bia, que pena, né, falar sobre esse um ano, esses 365 dias de Trump. A nossa tarja aqui, ela resume bastante. Caos e medo global, é disso que se trata. Não, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Edu, bom dia, Laura. Então, eu até brinquei, né, que ainda faltam 3 anos de inferno, né, porque a gente teve o primeiro ano do anticristo. Eu ainda até fiz essa brincadeira porque, de fato, de todas as projeções que a gente tinha sobre o governo Trump, nada era tão caótico como o que a gente está vivendo nesse momento. É o caos total. E eu acho que o mais preocupante nessa história é que não é um caos porque a gente tem um lunático, desorganizado, insano no poder, mas com alguém com um projeto de poder muito concreto, que é essa desarticulação do cenário internacional. A gente está falando de uma perspectiva expansionista retornando ao lá século XVIII, XIX, com um refundamento, inclusive, de várias instituições internacionais, que é o objetivo do Trump, até mesmo para ele conseguir colocar os planos dele em prática. Então, assim, nesse um ano de governo, o que a gente mais viu foi o desrespeito às leis internacionais, desrespeito à perspectiva de soberania, que é uma coisa que foi fincada após a Segunda Guerra Mundial muito fortemente, e o Trump, ele dobra a aposta, né? Ele está em Davos agora, e ele simplesmente fez falas muito ameaçadoras à Europa. E chama a atenção o seguinte, que até então ele ameaçava os países do sul global. Ele entra no governo fazendo fortíssima ameaça ao sul global, fortíssima ameaça ao BRICS, e agora ele expande essas ameaças para a União Europeia, e a União Europeia está vendida porque a União Europeia simplesmente deu apoio total ao expansionismo americano na OTAN, e hoje a OTAN é praticamente uma subsidiária dos Estados Unidos em termos bélicos. Então é uma situação complicada que o mundo está vivendo, e a gente não vê perspectiva de alguém conseguir parar o Trump. Então ele chega ao ponto de colocar aquela foto, né, mal feita por IA, porque a crise é estética também, dele com um mapa do mundo ali anexando o Canadá, Groenlândia e Venezuela. Então ele já faz uma ameaça ao Canadá, como consequência do acordo comercial Canadá e China. Então ele está ali sempre ameaçando. É o Twitter dele. Isso aí. Essas são imagens. Deixa eu trazer, inclusive, para vocês isso que a Bia Zita está comentando. Hoje de manhã, a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a soberania da Groenlândia e da Dinamarca é inegociável. A declaração foi feita no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos. Donald Trump, ele não está desistindo. O presidente americano publicou essa imagem de IA em que crava a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. Na provocação, está escrito numa placa Groenlândia, território americano desde 2026. E o vice-presidente, J.D. Vance, e o secretário de Estado do país, Marco Rubio, estão aí atrás dele. Uma outra imagem, também gerada por IA, Trump aparece conversando com líderes europeus no Salão Oval, com um mapa do hemisfério ocidental. E daí a bandeira americana, a gente não tem essa imagem? Tá aí, foi sobreposta aos nomes dos Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Groenlândia. É tudo tão louco, pois é, mas é disso que se trata. Bia, pode continuar. Não, a gente está vendo que ele está escancarando o projeto expansionista dele, né? Não é uma coisa assim, ele não está blefando. Eu acho que a gente tem que parar de achar que o que o Trump faz é blefe. Não é. Ele tem um projeto expansionista e ele está deixando muito claro isso. E ontem, na carta que ele mandou, né, para a Dinamarca, que foi uma das coisas mais chocantes que a gente já viu, acho que em relações internacionais, nos últimos 50 anos, que se questionou até a veracidade da carta, mas a carta era real, onde ele deixa claro que não tem nada que confirme que a Groenlândia é da Dinamarca. Chegou lá com um barquinho e disse que era seu. Então, assim, esquece a questão da autodeterminação dos povos, da soberania, e ainda dobrou a aposta, né, dizendo que já que vocês não me deram o prêmio Nobel, eu vou tomar a Groenlândia de vocês. É completamente insano. Mas não é algo inédito na história. O comportamento dele é muito parecido com o do Hitler na década de 30 e 40. Só que as pessoas na década de 30 acharam que o Hitler não chegaria tão longe. E ele foi tão longe.
E nós estamos, como humanidade, cometendo o mesmo erro, achando que o Trump é só um bravateiro. Ele não é só um bravateiro. Então, assim, ele tem o objetivo de pegar a Groenlândia por várias questões, mas as principais questões mesmo é por causa do gelo e o aparecimento de novas questões minerais ali, principalmente terras raras, com mais facilidade para ser retirada. Além, claro, das rotas marítimas estratégicas dessa guerra comercial. Mas ele não é só a Groenlândia, não é só a Venezuela, é qualquer lugar que ele queira. Eu acho que esse que é o preocupante. Então ele decide, por uma questão pessoal, em termos de lucro econômico, invadir um lugar ou tomar um lugar, e ele cria essa pressão, e aí o mundo todo gira em torno dele. Eu estava observando ontem, a gente não consegue falar nada nesse ano que não tem envolvimento do Trump. Nunca aconteceu da gente ficar nesse nível, né, de dependência quase de informação. Todos os dias você tem algo novo dele, e ele sempre faz o que ele está prometendo, mesmo que exista um lapso temporal. Então, é uma figura preocupante, e essa imagem que ele tem, o Vance e o Rubio atrás, né, como dois bonecões do posto, porque essa IA é bem mal feita, ele mostra bem a base de sustentação governamental que ele tem. E o Vance tem mais 40 anos de vida política, brincando se não acontecer nada com ele. Então, ele está mostrando legado. Essa imagem é mais do que isso. Não é ele sozinho. Não é uma ideia dele, é uma ideia do grupo dele que vai permanecer mesmo quando ele se for. Então, a gente está falando de um cara que está tentando reformular a ordem internacional. Vai conseguir? Vai depender do mundo se mexer ou não para isso. Mas ele está tentando refundar a ordem internacional. E destruindo a própria OTAN, né? Porque é interessante, a OTAN acho que não previu em momento algum que um país que participa da organização fosse atacar um país que também é partícipe dessa mesma organização. Então, assim, é destruindo tudo que tem, né? Esse Conselho de Paz, que é uma ONU paralela, destruindo a própria OTAN. Essa carta, inclusive, que a Biazita falou aqui, citou aqui, não sei se vocês mostraram aqui ontem, Edu, que o presidente dos Estados Unidos mandou para o presidente da Dinamarca. Eu achei tão bizarra, né, que ele fala assim, olha, a Dinamarca não pode proteger, da Noruega, desculpa, não pode proteger aquela terra da Rússia ou da China. E por que eles têm um direito de propriedade mesmo assim? Não há documento escrito, é só que um barco desembarcou lá centenas de anos atrás, mas nós também tivemos barcos desembarcando lá. Gente, disso, é uma alucinação. Essa é a história do mundo. São barcos dominando. Exato. É a história do universo. Desde os vikings. Desde o Agar, o horrível. Essa é a história do mundo. São barcos chegando. E que o cara chega e vai no cartório. Ó, cheguei, parei meu barco aqui. Não, melhor é a justificativa dele. Qualquer um que chegue com um barco também pode se declarar dono daquela terra. Eu também já cheguei com um barquinho em vários lugares. Eu posso me declarar. Enfim, é uma alucinação. Mas, por essa lógica, a gente pode colocar um barquinho ali nos Estados Unidos e tomar o território americano. Porque o problema é que chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói. Ele está abrindo um precedente perigoso. Quando ele fala, não estou nem aí para as regras internacionais, não tem nada que comprove que aquela terra é deles, não tem nada que comprove que os Estados Unidos é de vocês. Está em cartório? Está registrado? Existe um grande cartório internacional mundial onde diz de quem é aquela territorialidade? Ele, quando fala dessa questão do Conselho de Paz, todo mundo fica pensando assim, ele quer refundar a ONU. É além disso. Ele quer refundar as leis internacionais sobre soberania. Porque o que faz com que os tratados sejam seguidos internacionalmente, ou pelo menos parcialmente seguidos, é exatamente a ONU e o Tribunal da ONU, né? Que é o Tribunal Internacional de Justiça, que é o tribunal que faz com que sejam implementadas as questões sobre os estados. Se ele acaba com a ONU, acaba essa estrutura. E aí, quem é que vai manter os tratados internacionais? Ninguém. Então, ele cria novos tratados internacionais, onde nesses novos tratados ele coloca muito claro os interesses dele. E ele seria o grande xerife dessa nova ordem. É um plano audacioso? Mas ele está colocando em prática. Então, quando ele fala, não tem nada que comprove que a Groenlândia é de vocês, ele leva um precedente para tudo quanto é canto, porque não tem nada que comprove oficialmente em documento que os países são dos povos que estão ali. Então, ele acaba com também o pressuposto da autodeterminação dos povos. E abre um confronto direto com a Europa, né? Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre produtos franceses. Pois é, sobre vinhos e champanhes
e isso para pressionar o presidente Emmanuel Macron a aderir ao chamado Conselho da Paz. Segundo Trump, a medida seria uma forma de forçar a França a entrar na iniciativa americana para atuar em conflitos internacionais, incluindo Gaza. O governo francês confirmou que Macron recebeu o convite, mas decidiu não participar, alegando o alcance da proposta e preocupações com o respeito à Carta da ONU. Diante dessa negativa, Trump divulgou uma conversa privada com o presidente francês Emmanuel Macron sobre essa questão. Na mensagem, Macron diz que França e Estados Unidos estão alinhados em relação à Síria e ao futuro do Irã, mas que, abre aspas, não entende o que Trump está fazendo em relação à Groenlândia. Tá aí, olha, essa mensagem traduzida. Vou ler, porque é muito boa também. Do presidente Macron ao presidente Trump. Meu amigo, estamos totalmente alinhados em relação à Síria. Podemos fazer grandes coisas em relação ao Irã. Não entendo o que você está fazendo em relação à Grécia, à Groenlândia, tá? A tradução errada aí. Vamos tentar construir grandes coisas juntos. Posso organizar uma reunião do G7 depois de Davos em Paris, na quinta-feira à tarde. Posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos. 2, vamos jantar juntos em Paris. Juntos, na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos. Emmanuel, ponto. Ali no Demagu, ali em San André de Pré. Você chega, olha, botar uma mesinha do lado direito. Gente, que vergonha, gente, mas a gente tem que observar. Cara, o Trump é um bagunceiro, né? Quer dizer, ele pegou, coitado do Macron, virou é isso, né? O cara que, vamos lá comer um rango bom, ali francês. Tem um restaurante ali atrás da Notre Dame que você não vai acreditar. Não, é muita desmoralização. Gente, o Trump, você sabe que, Biazita, tem um monte de gente falando que o Trump é o último soldado soviético, né? O último soldado soviético. Acabou a União Soviética, sobrou o único soldado que vai fazer aquilo voltar. É o último soldado soviético. Porque é demais, cara. O cara só apronta. O cara vem, puxa o saco dele, ele vai lá e dá um soco na cara, ele desmoraliza. Mas é isso. Ele é um bagunceiro, é o último soldado soviético, eu sei lá quem é ele. Não respeita quem, né? Literalmente, você, o ponto 4 ali poderia ser, eu posso deitar de frente numa poça de lama e você passa por cima, né? Só faltou isso. Sim. E Trump já mostrou que não é um viking, né? É um gangster. Ele gosta de jogar. Ele quer alguém que, como a presidente Sheinbaum e como o presidente Lula, pega e fala assim, legal, bora jogar. Não, esse primeiro-ministro Sturm, primeiro-ministro do Reino Unido, eu estava vendo também hoje de manhã uns trechos do debate no parlamento. É um negócio, eles não se aguentam mais. O parlamento, e não são só os conservadores, não. Os trabalhistas também, eles estão morrendo de vergonha, porque não é apenas o resultado prático de, hoje, vamos dizer lá que algum país europeu queira levantar um caça contra os Estados Unidos. O americano lá no Pentágono vai ver que o caça está levantando, porque é tudo por software. E aí ele vai apertar um botão, tuf, e o caça vai fazer assim, pá, cair dentro d'água. Não é só isso. É a humilhação também. Sim. É uma coisa patética. Bia? Eu acho que a primeira coisa que mais me choca é a quebra total de protocolo mesmo, né? Assim, hoje ninguém mais está seguro em mandar uma mensagem para o Trump, essa que é a verdade, porque ele printou a tela. Se a gente, né, no dia a dia, meros mortais, né, a gente já fica irritado quando alguém tira o print de uma conversa e manda para outro, porque isso fere uma série de questões éticas. Imagina 2 chefes de Estado e acontecer isso. Ele colocou ali a público uma tentativa de humilhar o Macron, mas ele colocou também questões particulares entre os governos. Então, assim, ele deixa muito claro que eles estão juntos na questão da Síria, então eles não estão juntos com a Turquia, né? Porque a questão da Síria está pegando fogo. Mostra também a questão do Irã. Tem uma série de coisas ali que não eram para ser publicitadas, né? Então, tipo, a França, ela fica numa situação muito constrangedora nesse momento, porque mostra que existe um trabalho em conjunto do Macron no Oriente Médio junto com os Estados Unidos. O que a gente já sabe, obviamente, mas não era uma coisa escancarada desse jeito, né? A Síria está praticamente voltando a um processo de guerra civil em algumas localidades
que não está sendo tanto divulgada no Ocidente, mas é uma situação muito grave. Então, assim, e a Turquia está ali no meio. Então, ele chama a Turquia para participar do Conselho de Paz, mas, ao mesmo tempo, está dando uma facada nas costas da Turquia, junto com o Macron na Síria. Então, na tentativa dele de desmoralizar o Macron, ele acaba também apresentando alguns planos americanos que não devem ser publicitados. E ninguém mais vai mandar mensagem para o Trump. Eu acho que isso fica muito claro. Aí, nesse ponto, o Putin está muito certo. Não tem mensagem de texto, não tem nada. Putin é telefone com fio. Putin é o príncipe da Arábia Saudita. Sim. Eles não deixam rastro. Entendeu? É assim, porque não dá, ainda mais com o Trump ali subvertendo todas as regras diplomáticas internacionais. Você manda uma mensagem para o Trump, você corre o risco de ser escrachado internacionalmente. Então, isso quebra também muito essa questão da confiabilidade dos Estados Unidos, que isso vai para além do Trump. Então, você tem um cenário caótico dentro dos Estados Unidos, principalmente com uma possibilidade real hoje de uma guerra civil começar no país, e um cenário caótico internacionalmente, porque o presidente do país está levando caos para o mundo, porque ele resolveu colocar os planos dele de ser dono do mundo antes de morrer. Porque parece isso, sabe? Já que eu vou morrer, então eu vou deixar meu legado. Eu sempre brinco isso, mas agora eu acho que não é mais brincadeira. Que o legado dele vai acabar sendo levar a gente para uma terceira guerra mundial. Porque ele realmente está dobrando a aposta o tempo inteiro. E essa questão da OTAN, ele já odiava a OTAN no primeiro governo. Então, provavelmente, o Duda estava ligado nisso, ele já falava que queria sair da OTAN no primeiro governo dele. Ele já dizia que a OTAN era desnecessária. Há muito tempo ele já vinha com isso. Aí o que ele fez? Ele dominou a OTAN no segundo governo, colocou a OTAN embaixo do sapato dele, dominou a OTAN financeiramente, e aí ele simplesmente abandona os caras na estrada. Tipo, ó, vocês é que são dependentes de mim, não sou eu que sou dependente de vocês. Essa é a realidade do momento da OTAN. Olha só a torta de climão, porque Macron chegou agora há pouco em Davos e Trump discursa amanhã, né? Então, assim, os dois vão se encontrar daqui a pouco e tendo realmente o Trump vazado essa conversa particular. Acho que os olhos para esconder os olhos de choro depois que ele viu que a mensagem dele foi divulgada. Só falar uma coisa, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer hoje em dia é a seguinte: de onde veio o poder do Trump para fazer tudo que ele está fazendo? Porque se a gente não responder a essa pergunta, a gente não entende a aposta que ele está fazendo. Sim. E qual é o interesse que o Trump representa? Não é o interesse do povo americano, não é nada disso. Ele representa o interesse dos bilionários. Sim. E é por isso que ele fez questão de, na posse dele, estar cercado por esses caras. O Trump não é um cara que representa o Partido Republicano, ele não representa uma corrente de opinião, ele é a representação dos financistas, dos grandes financistas que sustentam a economia americana hoje. Então, por isso é que você fala, cadê a Suprema Corte dos Estados Unidos que não faz nada? Cadê o parlamento que não consegue? O cara bombardeou países sem nenhuma autorização, uma clara afronta ao Congresso americano. Apesar da óbvia inconstitucionalidade disso, ele não foi punido. Então, quem é que está sustentando o Trump? Dentro do país, não é dizer... Porque a gente costuma comparar com o Hitler. Só que o Hitler mobilizava milhões de pessoas. O Trump não consegue mobilizar meia dúzia. Então, nós precisamos... vamos combinar. Ele é uma afronta a toda a análise política. Porque você não vê uma massa do lado dele, sim, um país do lado dele, um grupo social do lado dele. Você não vê. Ele parece uma coisa, o poder absoluto. Quem é o poder que ele está representando? São os grandes financistas. Essa é uma batalha que nós estamos vendo hoje sendo travada no mundo, que é a batalha contra o inimigo invisível. É isso, porque não tem o outro lado. Aqui nós lutamos contra o bolsonarismo, e nós sabemos muito bem o que era ter o outro lado. Estava na rua, estava na Paulista, estava aqui do lado. Nós lutamos e vencemos. Agora nós estamos lutando contra um inimigo que é isso. E aí ele lança, só para concluir, ele lança esse monte de asneiras que faz a gente ficar discutindo as bobagens que ele fala, quando na verdade ele está agindo segundo uma lógica imperial de imposição do poder, do grande business das finanças americanas
sobre o outro modo de vida que é a China. E nesse sentido, ele atende às várias vertentes de bilionários, né? Então a gente tem, por exemplo, quando se trata de gás, a gente tem um mercado imobiliário muito interessado ali. Quando se trata da Groenlândia, eu estava lendo hoje pela manhã, que tem dois planos, né? Tem a questão das terras raras e a mineração toda, esse aspecto de bilionários, e tem a questão do Domo Dourado, que ele quer construir lá também, que é a indústria bélica. Exato. Então é isso, ele atende essas várias vertentes do pessoal que tem muita grana. Do poder. Do poder, o poder. Esses caras não estão disputando. Eles tiveram até hoje, assim, tendo que negociar com o poder político. Sim. O Trump é contra a política. Exato. O Trump é contra a negociação. O Trump significa esse poder que se chamava de Deep State, embora ele estivesse totalmente operando na superfície, mas se chamava ali porque eles tinham que negociar com a superfície. Agora, o Trump é a representação de que esse poder não negocia mais com ninguém. Ele se expõe. Por isso que ele fez aquela posse vergonhosa. Todo mundo fala, mano, só tem trilharda. É sobre isso que nós estamos falando. Hoje faz exatamente um ano e parece que faz 99, né? Sim. E eu só vou recuperar essa imagem. Posso colocar uma pergunta para a Biazita? Da porta para dentro é isso, né? Alguém sustenta. Da porta para fora é bomba, né? Alguém pode se opor à bomba dos Estados Unidos, fazer contraponto, como era na Guerra Fria, de jogo de detente, como eles falavam lá na época, né? Que é o não vem porque eu também tenho? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tem um termo chamado técnico-feudalismo. Quando a gente fala de bilionários que sustentam Trump, os maiores bilionários que sustentam Trump são os donos das Big Techs. Porque os donos das Big Techs não querem mais a concepção de Estado constituído com soberania. Primeira vez que eu ouvi falar sobre técnico-feudalismo, eu pensei, isso é uma viagem. Não é. É simplesmente você trazer a estrutura feudal, utilizando as Big Techs para impor essa estrutura feudal, onde a lei do mais forte e os estados constituídos deixam de existir, e quem manda são as Big Techs. E é justamente por isso, por a gente estar num modelo completamente inovador nesse momento, né, de poder, que a gente não consegue ver um contraponto à altura. Por quê? Porque mesmo que em termos bélicos exista contraponto à altura, é importante dizer isso, que a China tem condições, sim, em termos bélicos, de ser um contraponto. A China, inclusive, tem mísseis intercontinentais que fazem Mach 22, Mach 24, Mach 25, que é a velocidade do míssil, que não consegue ser interceptado e que pegaria todos os Estados Unidos, mísseis nucleares, ou seja, existe poderio bélico, mas é justamente por você não ter noção da dimensão da ameaça que se percebe que há uma retração dos países. Além dos bilionários convencionais que a gente está acostumando, a grande base de apoio do Trump são os bilionários das Big Techs. E não era à toa porque todos estavam ali na posse do Trump. Aí na foto, a gente está vendo. Sim. É interesse deles a dissolução do conceito de Estado de soberania, porque Estado e soberania atrapalha muito o poder deles. Eles precisam... Hoje, o que vale no mundo não é mais bem, são os dados. Os dados são a maior fonte rentável do mundo. Ultrapassou várias outras questões, inclusive petróleo. Então, quem detém dados, detém poder. Só que o que impede a detenção de dados? Estados constituídos com conceito de soberania. E eu posso pegar agora o que aconteceu no Irã. Não vamos discutir a revolução no Irã, a convulsão social no Irã. Mas o que o Irã entendeu? Precisamos bloquear a internet. E eles fizeram bloqueios. E no momento que foi bloqueado, parou. Então, a gente tem tido tubos e ensaios em vários lugares do mundo de convulsão social feita pelos donos de Big Techs. E são lugares pequenos inicialmente. Nepal, a gente teve em outros lugares menores ano passado. E aí foi para o Irã. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma demonstração de controle de massa. É como se a gente pegasse a indústria cultural que o Adorno e o Hockenheim escreveram na década de 40, 50, e agora a gente coloca com as Big Techs, onde é o seguinte, não precisamos mais de estados constituídos, não precisamos de soberanias, nós precisamos de poder total, porque nós precisamos manipular tudo, e nós precisamos ganhar dinheiro. Então, nós precisamos desfazer o conceito de Estado de soberania. Então, nós manipulamos as massas dentro dos seus países para destruírem a estrutura estatal e botamos alguém no governo que tem cara de pau suficiente de ir pro tudo ou nada e falar, não, vamos refundar os tratados internacionais. É isso que ele está fazendo. E é assustador, porque às vezes eu me sinto naqueles filmes dos anos 80, distópicos, sabe? Do Schwarzenegger, aquela coisa bem pastelão, mas parece que a gente, com aquele vilão pastelão, né? Mas parece exatamente isso.
E é uma situação grave porque, assim, o técnico-feudalismo, ele destrói cultura, ele destrói soberania, ele destrói a noção de separação de estados, de fronteira. Você está em função de algo, você é um dado, você é uma fonte de lucro como dado. Então, você manipula aqueles dados para comprar, para vender. Aí todo o resto dos outros bilionários lucram exatamente nesse trabalho das big techs que ultrapassam as questões de soberania. Então tá todo mundo junto sustentando o Trump, o pequeno ditador. E aí quando o Trump posta aquela foto dele na Groenlândia, né, ficando a questão na Groenlândia com os dois atrás, ele mostra o seguinte: não sou só eu não sou o doido. Eu tenho um grupo político por trás. Eu tenho quem fique com o meu legado. É uma ameaça ao mundo. Aliás, porque a gente está tratando desse aspecto internacional, mas olha só, uma decisão judicial inédita agora nos Estados Unidos limitou a atuação de agentes de imigração em Minneapolis, onde a população sofre com esses abusos em operações policiais. Uma juíza federal determinou que o ICE pare de usar força excessiva contra manifestantes após relatos de spray de pimenta, prisões violentas, abordagens ilegais. A ordem aponta padrão de má conduta de violação de direitos constitucionais, com base em vídeos e depoimentos. O governo Trump contestou essa decisão e a Secretaria de Segurança Interna classificou as conclusões como ridículas, atribuindo a violência aos protestos. Organizações de direitos civis veem essa decisão como um freio à escalada repressiva na agenda de deportações. Eu ouvi a Laura, inclusive, ontem aqui, ponderando em relação a isso. Internamente, o que os Estados Unidos têm é uma aversão a Donald Trump nesse momento. Então, a gente vai ter essa eleição de meio de mandato a se verificar Então, eu também acho que é uma questão a verificar se Trump vai continuar tendo o mesmo poder, mas sim, se essa eleição vai acontecer. A gente pressupõe que a eleição de troca de presidente não vai acontecer, mas realmente essa de meio de mandato eu não sei o que pode acontecer, Laura. Eu acho que essa questão é uma guerra contra os povos. É impressionante, é uma guerra contra os povos, não é uma guerra contra o Irã, não é uma guerra contra o Maduro. Dentro dos Estados Unidos está tendo uma guerra nesse momento. É uma disputa incrível e uma resistência. Eu tenho ouvido várias pessoas pessoas mais velhas que participaram e viram outras lutas do passado, me dizendo que o grau de mobilização, de indignação com o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos por parte dos americanos é gigantesco, que nunca viram isso. Então, gente, e por quê? Porque é um povo, também o povo americano se sente atacado, porque isso é uma guerra dos ricos, é uma guerra dos bilionários, é uma guerra das corporações contra os povos do mundo. E eu acho que é muito interessante a gente analisar isso, porque a gente vê que é o imperialismo, né? Aquela coisa outro dia eu ouvi uma mulher do UOL falando assim, esse negócio de ficar falando de imperialismo, gente, que coisa mais demodê. Gente, juro por Deus. Você fala, podemos usar outro nome, então. Que planeta vive essa pessoa, né? Mas nós estamos vendo o imperialismo na sua face mais, desculpa falar, menos disfarçada. Ele sempre foi cruel. Sim. Mas, tinha Hollywood, gente. Nem Hollywood está do lado do Trump. Essa é a chateação dele. Hollywood não se dispõe a fazer um filme para defender essa maluquice que é esse governo dele. Isso é muito importante, porque Hollywood foi a principal força do soft power, do poder de convencimento para os povos do mundo. Foi a principal. Não, Hollywood agora é o Soviet de Petrogrado. Entendeu? E qual é a máquina em que ele se apoia para fazer isso aí? São as redes sociais. Então, é isso, quer dizer, o papel de entorpecimento que... Agora, as redes sociais, a própria dinâmica delas é muito complicada, porque também é pelas redes sociais que a gente fica sabendo dos absurdos que o Trump está cometendo. A própria dinâmica dela cria um calcanhar de Aquiles dele. Então, por exemplo, a gente só ficou sabendo dos massacres em Gaza por quê? Porque tinha as redes sociais. Desculpa, o algoritmo puniu a gente, inclusive aqui. Está punindo nesse instante. Está punindo nesse momento mesmo, reduzindo o nosso alcance, mas basta que uma pessoa fotografe aquilo para aquilo viralizar novamente.
Então, as redes sociais são um problema, mas a força delas, que está no fato delas serem muito expandidas, fazem com que qualquer um produza conteúdo. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Apesar de tudo, o Trump não consegue convencer ninguém da causa dele. Esse que é o ponto que eu acho que a pulverização, ainda a força da internet nesse assunto, redes sociais nesse ponto. A gente fica sabendo o que é produzido, né? Eu não sei, e não sei como. Hoje em dia não dá para pegar um carro e ir de Miami até Spokane, lá no outro lado em Seattle, para saber o que de fato está acontecendo, né? No sentido de como isso se espraia pelo rincão, como isso se espraia pelas grandes cidades, a gente está vendo. Los Angeles, Nova York, 30% da população americana mora nessas duas cidades. A gente esquece disso às vezes. Mas o problema lá é que lá não é cada um voto, como aqui. Se a gente tivesse no Brasil, se os Estados Unidos fossem no Brasil, a gente sabia ali que tinha 30% de votos e 30% da eleição sendo radicalmente contra. Sim. E uma grande quantidade no meio podendo ser também, o que impediria não só eleição lá na frente houvesse a eleição, como nesse momento também teria. Olha lá, tem a pesquisa ali, ó, metade dos americanos acha que o ICE está fazendo das cidades dos Estados Unidos menos seguras. Mas é aquela coisa, sou mesmo a favor ou sou mesmo contra? Eu tenho dúvida por causa dessa quantidade, não é que eu tenho dúvida das pessoas, quanto isso está influenciando, uma vez que Nebraska, né, tem votos lá no colégio eleitoral que valem mais do que esses 30% da população de um lado ou de outro dizendo que não querem. Então, o modo americano nada democrático de escolher seus líderes principais faz com que eu tenha esta dúvida, uma dúvida que cada vez é maior desde 2000. Lembra lá a eleição que não acabou? Al Gore e George W. Bush, a eleição terminou um dia que a Suprema Corte pegou e falou assim, chega, não quero mais saber desse troço. Foi dia 17 de dezembro, e a eleição foi, como sempre, na segunda terça-feira, depois da segunda terça-feira, depois da segunda-feira de novembro, a cada 4 anos. Então, eu tenho essa dúvida. Sim. Eu tenho essa certeza que a Laura tem, que a indignação é grande no número de pessoas, mas eu não tenho a certeza de que isso faz com que, por exemplo, o Partido Republicano repense suas posições drasticamente, para além daquilo que é o posicionamento pessoal de cada um deles, a tal a Carla Zambelli deles lá, sim, a Marjorie Greene, ela pegou o boné e foi embora dia 5 de janeiro. Né? Ela deixou o Congresso americano. Sim. Ela renunciou. Gente, é frio dúvidas. Que tá. É ice, né? Essa imagem é maravilhosa, né? Porque é by ice e o gelo passando. Sim. Ainda existem grandes fotógrafos e cinegrafistas no mundo. Biazita, para finalizar. Eu acho interessante a gente pensar também que boa parte dos americanos gostam dessa ideia dos Estados Unidos dominando o mundo de novo. É importante a gente colocar isso no cálculo. O americano é criado com a ideia de que eles têm que ser o maior do mundo. Então, muitos deles estão em silêncio porque concordam plenamente com o que está acontecendo. E enquanto forem minorias sociais atingidas, eles não vão se mexer. As pesquisas que mostram para a eleição de meio de mandato são assustadoras. Existe uma grande possibilidade, sim, de republicanos ganharem. É muito pequena a diferença ainda. Não é uma diferença cachapante. E eu só queria fazer uma pontuação sobre a questão do algoritmo. Ontem eu botei um vídeo na outra rede, na rede da dancinha, que era sobre Minneapolis vai ser o início da Guerra Civil Americana. O vídeo o algoritmo foi enganado, o vídeo chegou a 150 mil visualizações. Hoje de manhã ele foi retirado por violar as leis da comunidade. Então, o que a internet ela não consegue segurar o estopim, mas ela depois faz cair. Mas isso é interessante, porque se você quer propagar uma ideia, você joga a ideia, engana o algoritmo, quando o algoritmo percebe que foi enganado, o vídeo já chegou em muita gente. Então essa é a estratégia que os progressistas fazem para driblar as big techs. Você dribla o algoritmo o tempo todo, porque no final das contas o algoritmo não é uma pessoa, né? É uma IA treinada que não consegue pegar tudo. O caso de Gaza era muita informação mesmo. Então o algoritmo não conseguia pegar. Agora, no caso do Irã, o algoritmo pegou a maioria das coisas. No caso de Minneapolis, o algoritmo está pegando. Então a gente percebe que há uma censura velada das big techs
para qualquer um que questione esse poderio dos Estados Unidos, porque não é dos Estados Unidos, é um projeto mesmo de alteração das perspectivas internacionais que foram fundadas pós-1945, que está no vácuo. Nesse caso, o Celso Amorim já fala, a gente não tem mais ordem internacional, e não tem mesmo mais ordem internacional. Então, a tendência, infelizmente, é piorar. Eu só posso dizer isso. Sim. A tendência é piorar. Puxa vida, o que reforça tudo isso que vocês colocaram, né? O tecnofeudalismo, as bases alicerces do poder de Donald Trump hoje é isso. Essa questão, esse fato, né, trazido pela Bia em relação aos algoritmos, mostram isso. A atuação também das Big Techs nesse sentido. Agora, você vê, Fecha. eles precisam de nós. Eles precisam do povão dentro da rede social. Porque senão, você vê aquela rede do Trump, que só tem o Trump. Aí é fácil, você controla tudo. Precisam de adversário. Né? Agora, eles precisam ter o outro lado. E aí que está a importância da imprensa alternativa, da imprensa independente, do outro lado e tal. Pô, a gente estava falando sobre isso aqui na TVT. Olha, sempre se ouviram 3 fontes, 4 fontes no mundo. Agora nós estamos podendo ouvir a Spam TV, que vem de lá. Nós podemos ouvir a CCTV. Nós podemos ouvir a mídia independente dentro de Gaza. Sim. Mídia independente. Era um bando de palestino indignado filmando e com acesso à internet. Foi isso que foi. Então, a mídia independente é muito importante e a gente, apesar deles eles querem exercer a censura, mas nós somos muito inteligentes. E é isso, né? O meme, o Brasil é a pátria do meme. A gente faz e acontece. Pura, e aí, né? Viraliza tudo. É isso. É isso. Biazita, beijão pra você. Boa semana por aí. Sempre um prazer te receber. Até. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Bia. Bom, só para fechar, agora sim, a gente firmou a conexão com a Gihanna Rodrigues, nossa repórter. Ela vai trazer dados sobre esse primeiro ano de governo de Tarcísio, em que São Paulo bateu recorde de suicídios entre policiais militares. Mesmo diante do agravamento dessa crise, o Estado recusou aderir ao Escuta SUSP, que é o Programa Federal de Apoio Psicológico. O governo paulista afirma que vai preparar uma política própria para a saúde mental, para as forças de segurança. Gi, conta mais pra gente. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. Bom dia, Edu. É isso mesmo, né? O governador Tarcísio, governador do estado de São Paulo, optou por não aderir a esse programa federal, que na verdade é um programa que oferece aí atendimento psicológico online aos policiais, né, às forças de segurança pública, mas para além disso, ajuda a entender quais que são os sofrimentos desses agentes, né? O que acontece com eles, quais as dores. Então, ajuda também a gerar dados que ajudam a pesquisa, né, sobre segurança pública no país. Mas olha só, eu conversei com o novo ouvidor das polícias aqui do estado de São Paulo, Mauro Caseri, e ele me falou o seguinte: é um problema sim, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, não ter aderido, né, a esse programa do governo federal. Mas qual que é outro problema? Para além de resolver a questão da atendimento psicológico, a gente precisa ver a causa. E uma das causas que leva ao sofrimento desses policiais é o trabalho exaustivo. Porque hoje em dia a gente tem, né, 2 operações, que são as operações DGEM, também Operação Delegada, que os policiais eles prestam um serviço, vou chamar aqui de um bico para a prefeitura, um bico legalizado. Então, eles trabalham no esquema 12 por 36. Dentro dessas 36 horas que eles poderiam descansar, 8 horas eles estão trabalhando ali para ganhar um pouco mais do salário, né? E muitos dos casos violentos acontecem quando eles estão trabalhando a mais. Inclusive, eu trouxe uma reportagem aqui no ano passado, você que está em casa também deve se lembrar, de um senegalês que foi morto no Brás, né? Um senegalês que era ambulante ali. Esse policial, né, que cometeu esse crime, estava aí dentro de uma dessas operações, né? Ali passando do seu horário de trabalho. Vamos ouvir, Thalita, o que o ouvidor das polícias do estado de São Paulo, o Mauro Caseri, me falou sobre isso. Essa operação delegada e essa DGEM, no meu ponto de vista, é algo que precisa ser acabado, precisa ser extinto. Mas acabar com isso agora como? Se esses policiais já fazem isso faz anos. Então a nossa proposta, o nosso entendimento aqui na ouvidoria é que é o fim da operação delegada, é o fim da DGEM com incorporação no salário.
para que o trabalhador não tenha redução do seu ganho. Tá certo? Então, imaginar o seguinte, o policial trabalha 12 horas e descansa 36. Nessas 36 horas que ele trabalha 8 horas. E, portanto, eu comprometo o período de descanso, onde ele poderia estar com a sua família, descansando, lendo, praticando uma atividade, passeando, estudando. Ele está trabalhando para quê? Para ter um salário que permita que ele tenha uma condição digna de vida. Porque o salário do policial em São Paulo, salvo engano, é o 22º salário do país. Por isso também que nós defendemos um padrão nacional de salário, um piso nacional. Hoje, o afastamento por questões mentais, ele é comum nas polícias? Você tem essas informações? Tenho sim, Thalita. A gente tem hoje cerca de 60 mil policiais afastados, mas a avaliação do ouvidor das polícias é que, na verdade, esse número é baixo. Ele vai contar para a gente aí o porquê que ele acha esse número baixo. Mas eu quero trazer um outro dado também, que é o último dado que a gente tem, que é do anuário do Fórum de Segurança Pública do ano passado, de 2014, que traz os dados de 2013. A gente teve 31 mortes por suicídio de policiais. Se a gente pegar o percentual, né, de mortes, é quase 8 vezes maior do que a população em geral. Então, de fato, é uma categoria, né? São profissionais que têm, sim, o adoecimento e o sofrimento mental. Agora, vamos ouvir o Mauro Caseri, né, sobre o que ele acha sobre essa taxa de afastamento dos policiais. Vamos comparar o número de professores afastados na rede estadual de ensino pela saúde mental e o número de policiais afastados. Nós temos 60 mil policiais. Eu não tenho esse dado. Mas 60 mil policiais, o número de afastamento, eu entendo ser muito baixo. E por que ele é baixo o afastamento? Porque se o policial se afasta, ele perde a DG, a delegada, e perde a arma. Todo o afastamento de cunho mental, a arma é retirada e ele vai fazer uma atividade interna. Tá certo? Isso impacta na vida desse policial em absolutamente tudo. Seja no bico que ele faça, seja na DG, na delegada que ele deixa de fazer. Então ele tem uma redução. Eu entendo, não tenho nenhum dado, mas a minha percepção é que eles continuam trabalhando, mesmo tendo sinais de que há comprometimento mental. Para quê? Para não ter essa redução. É a mesma coisa do trabalhador, que continua fazendo hora extra, mesmo sabendo que ele está sendo prejudicado por isso, porque ele não pode baixar o padrão salarial. Porque senão ele não vai conseguir levar para casa aquilo, tá certo? Que a sua família necessita. Só, mesmo com essas ponderações feitas pelo ouvidor, o número de afastamento é de 60 mil, que nos chocou aqui. 60? É um número altíssimo, 60 mil policiais afastados por questões mentais. O ouvidor fala sobre possíveis soluções? Ele fala, né, Thalita, que de fato a gente precisa de um programa que atenda a saúde mental. Como você disse, né, no começo, quando você me chamou, a Secretaria de Segurança Pública informou para a coluna Painel da Folha de São Paulo que está em fase de elaboração de uma política pública para esses policiais. A gente sabe que existe interesse, que é uma base aí que preocupa o Tarcísio, principalmente em ano eleitoral, né? E para finalizar, Thalita, para além desse programa, que a gente tenha, de fato, condições de trabalho. E isso impacta não só, como ele disse, né, na saúde desses profissionais, mas também como é que a população vai ser tratada para baixar os índices de violência que a gente tem nas abordagens aqui no estado. Puxa vida, muito obrigada pelas informações, Gi, até, bom trabalho por aí. É importante discutir essa questão da saúde mental dos policiais e se tratando do estado de São Paulo, quando isso é mote de campanha do governador Tarcísio de Freitas, né? Só para finalizar, eu quero trazer essa notícia. Está na CNN Brasil. Alexandre de Moraes autorizou Tarcísio a visitar Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. A visita acontece. Você começou aqui o programa fazendo essa pontuação sobre a mesma coisa que o Marcola recebeu o chefe do PCC para discutir o futuro da organização criminosa no país. Isso não é maneira de dizer. O PCC, o Marcola está preso por ser chefe do PCC. Sim. E o Bolsonaro está preso porque tentou influenciar politicamente no país, dando um golpe de Estado. Agora ele vai discutir política com o governador de São Paulo. É vergonhosa essa decisão do carcereiro Alexandre de Moraes. É isso, a gente vai estar acompanhando então o desenrolar
dessa decisão e desse encontro que deve acontecer na quinta-feira, então, entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Durante esse mês de janeiro, o Edu já deve ter avisado vocês aqui, a gente fica só até meio-dia, tá bom? Em fevereiro a gente volta a ficar até 1h da tarde, estender aqui as nossas conversas, porque daí tem congresso funcionando, muita notícia chegando, os nossos comentaristas fixos também voltam a participar, estão tirando um tempinho de descanso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Laura, Edu, até amanhã, beijo pra vocês. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco, às 4h da tarde, tem Dom Ernesto no TVT News, segunda edição. Notícia, atualização, informação, fica ligado. Você se está no youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir a nossa transmissão. Antes de sair, deixa o seu joinha, o seu like por aqui, tá bom? E a gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. Beijo grande, até lá, tchau, tchau. Eu acho que isso é um tom de indignação, mas eu acho que acaba se tornando cansativo, sabe? Parece que assim, eu tenho não só a obrigação, como o direito de comentar o assunto.